SBT Rio já começa com a imagem da polícia ainda nas primeiras horas da manhã. A polícia prende suspeitos de falsificar alvarás de soltura. O esquema beneficiou 2 traficantes internacionais de armas. Um dos envolvidos é agente da SEAP. 2 advogadas também foram presas. A gente vai atualizar as informações agora, ver como está a situação dessa operação com Caio Alex, que está ao vivo com a gente. Boa tarde, Caio. Isabelle Benito, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa grande operação foi desencadeada na manhã de hoje para poder cumprir 5 mandados de prisão temporária e outros 16 de busca e apreensão. Agora há pouco depois das 9 horas da manhã, foram presos na Avenida Brasil 2 dos últimos alvos que a polícia tentava prender. Foi o Arlésio Pereira e a mulher dele, a Josefa da Silva. Os dois chegaram a se passar por advogados e eles compõem essa organização criminosa. E principalmente o marido dela era o grande chefe de tudo isso que aconteceu. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com Rafael Montenegro, secretário de Estado de Ação Penitenciária. Secretário, boa tarde para o senhor. Agora, o que eles fizeram, né? O Arlésio, por exemplo, era o grande chefe dessa organização criminosa. Foi ele que montou esses alvarás falsificados? Boa tarde. Boa tarde. A presunção é essa, a presunção que partiu sempre da mentoria intelectual do Arlésio, que é um ex-apenado, é uma pessoa que conhecia bem o sistema penitenciário, o sistema judicial. Ele montou esses documentos falsos e embarcou nessa aventura. Entre esses presos, Isabelle, tem 2 advogadas, o secretário está aqui e também conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Ô secretário, só para a gente entender, boa tarde, a gente está vendo as imagens dessa operação, inclusive imagens que fazem parte do inquérito que resultou nessa operação de hoje. Só para a gente entender que desde o começo, quando tinha essa história de alvará de soltura falso, a gente pensou assim, como é que pode? Porque a gente imagina em pleno 2021 que até todo o esquema da CEF é todo digitalizado. Alguma colaboração tinha que ter para esse esquema ter conseguido pelo menos liberar 2 grandes traficantes, né? Na verdade, assim, a pandemia ela causou um problema sistêmico que ela tirou do circuito o oficial de justiça. O oficial de justiça é exatamente aquele funcionário do tribunal que é encarregado de encaminhar essa documentação fisicamente, ou seja, ele vai pessoalmente às unidades prisionais, encaminhar essa documentação, certificando que toda ela é válida, é lícita, foi produzida judicialmente, e aí, uma vez encaminhada à unidade prisional, a unidade prisional dá o processamento necessário e coloca o preso em liberdade. Agora, secretário, só para a gente entender, então essa falta desse processo facilitou esse esquema grande de alvará de soltura falso? A falta desse processo, ela criou uma lacuna. Essa lacuna foi inicialmente preenchida pela autorização do processamento por meio eletrônico, não necessariamente por e-mails institucionais, mas simplesmente o meio eletrônico. E a partir dessa lacuna que o Arlésio vislumbrou a possibilidade de tentar essa aventura de falsificar alvarás e produzir a soltura indevida de presos. Ele chegou a falsificar uma carteira de advogado falsa, né? Essa é uma informação que surge hoje, que ele portaria uma carteira de advogado falso. Ele já tem no histórico profissional dele o exercício irregular da profissão. Ele já responde por um processo por exercício irregular da profissão de advogado, mas essa carteira ela é um documento novo, apreendido hoje, junto com a prisão do próprio Arlésio. E nesse processo desse secretário, qual era o papel do agente público nessa história toda? O agente público ele entra na função de agente garantidor, ou seja, a lei diz que o agente garantidor ele responde não pela conduta pessoal dele, mas pelo resultado produzido. Ele efetivamente não fez a checagem, todo o procedimento de checagem que deveria, embora ele tenha cumprido os protocolos existentes naquele momento, ele autorizou o processamento do alvará e ele se torna naturalmente um suspeito, mas não necessariamente há um envolvimento, um indício de envolvimento. Ele simplesmente, hoje, ele é associado a essa associação criminosa pelo fato de ter autorizado o cumprimento do alvará. Em setembro do ano passado e fevereiro desse ano, vocês fizeram o levantamento desses documentos até para ver se outros presos mais poderiam ter fugido. E qual foi o resultado de tudo isso? Na verdade, entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano foi feita uma dupla checagem de todos os documentos processados eletronicamente. Em princípio, encontramos 45 documentos que apresentavam algum tipo de inconsistência, mas alvará de soltura efetivamente cumprido só mesmo esses 3.
Somente esses 3. E outras pessoas podem estar envolvidas. É claro que agora a atenção vai ser muito maior e a checagem para saber se outras pessoas estão envolvidas se beneficiando. Não só. A gente está falando apenas, nesse momento, pelo que eu entendi que o senhor falou, para ver se esse funcionário, ele foi, de alguma forma, no meio do trabalho, acabou errando e tudo mais, mas sem se beneficiar até então. Mas outras pessoas se beneficiando desse esquema todo, secretário? Não tenho a menor dúvida que outras pessoas se beneficiaram desse esquema. Até porque o Arlésio ele não empreendeu esse tipo de conduta já a partir do alvará. Ele, alguma coisa ele fazia antes e se sentiu confortável para avançar para o alvará de soltura. Eu não tenho a menor dúvida que alguma nova surpresa a gente vai ter ao longo das investigações da Polinter. E agora vocês só descobriram que isso tudo aconteceu por causa de um erro do Alésio. Ele chegou a mandar um e-mail dele pessoal, com informações dele e de uma advogada, pegando informações de outro preso. E foi isso que vocês conseguiram perceber. Na verdade, houve um grande cruzamento de vários dados. E um dos dados que foi percebido é que no processo administrativo disciplinar, o Arlésio, como se apresentando como sócio da doutora Débora, que é uma das pessoas que foram presas hoje, se apresentou como sócio dela, ele apresenta a defesa em nome de uma presa. Aquilo ali chamou atenção porque o e-mail pessoal dele estava cadastrado no sistema penitenciário na condição de preso. Então, quando a gente começou a cruzar todos esses dados, a gente chega ao Arlésio através de várias outras fontes, mas o e-mail ele é uma fonte muito fidedigna dos indícios de participação dele. O criminoso acaba dando uma escorregada, né?